Boa noite. A gente vai apresentar a fase 2 do Tech Challenge. Nós somos o grupo 9. Eu sou o Vitor, o Vinícius e o Luiz. Então, a gente vai começar mostrando aqui a arquitetura da aplicação. Vou começar aqui pela parte do usuário, da interação do usuário com a nossa aplicação. Então, vou fazer um deparo aqui do nosso desenho junto com o código. O primeiro, o usuário ele vai acessar aqui a nossa API. Então, eu vou pegar como exemplo aqui a parte de cliente. Aqui, abrindo o código do cliente, eu vou pegar aqui a parte de realização de cadastro como exemplo. O cliente ele vai informar aqui esses campos que seriam os inputs, né? O ID, nome e CPF para se cadastrar. Essa informação aqui, ela vai ser enviada aqui para o controller. Então, o usuário vai colocar o input vai ser recebido aqui no nosso REST e vai vir aqui para o controller. Então aqui seria a nossa parte de realizar o cadastro aqui dentro do controller. Aí a gente vai instanciar um mapper e a gente vai chamar o use case aqui dentro do controller. A gente vai transformar esse cliente input, que é como o usuário nos mandou a informação, e através de um mapper a gente vai transformar ele no cliente, que seria o cliente do nosso domínio, aqui que está dentro do nosso domínio. Então, para ele chegar aqui no use case, a gente teria que mandar o cliente do domínio, e não esse cliente que vem de fora, porque a gente tá separando a camada de domínio aqui, né? Como o desenho mostra aqui. Então, o use case, aqui seria o use case, e aqui seria o domínio, né? Tá, pode. Cliente controller aqui entrando no cliente mapper aqui que ele faz vou mostrar aqui primeiro a parte que ele faz a transformação do código, né? Então ele faz um toDomain. Ele transforma o nosso cliente input, que seria o nosso data transfer object, ele transforma um input no cliente e retorna. Aí agora, tendo esse cliente aqui do domínio, a gente envia ele para o cadastrar use case. Dentro do cadastrar use case, a gente valida o CPF cadastrado e envia para um repositório. Aí, a parte do repositório, como use case, ele não pode chamar diretamente a nossa parte de infraestrutura, então a gente usou aqui dentro do controller, dentro do use case, ele chama o gateway interface, né? Para ele não ter acoplamento. Então, o use case ele chama interface e aqui está a implementação dessa parte de repositório de busca aqui no banco de dados. Como a gente fez com as interfaces aqui, o use case ele não fica acoplado e hoje em dia a nossa implementação está em Postgres, mas aqui essa implementação a gente poderia facilmente trocar essa implementação para uma implementação em Mongo ou qualquer outro tipo de repositório de dados. Então, fazer essa arquitetura nos permite essa flexibilidade. Então, o use case ele fica completamente separado dessa camada aqui e dessa camada aqui. Aí, na parte de repositório, aí agora a gente vai aqui para a implementação, né? Aí a gente usou a parte de entidade aqui, primeiro para para conseguir fazer a chamada aqui no nosso banco de dados, a gente transforma o cliente, que é o cliente do nosso domínio, em um cliente entity, que seria o cliente que é a parte do banco de dados, né? Então, esse cliente entity aqui, ele é o mapeamento do nosso cliente na base de dados.
Então aqui ele mostra qual que é a tabela, a sequence, o nome das colunas, mas a gente não usa esse cliente diretamente, né? O nosso cliente domina diretamente, a gente converte ele nesse cliente de banco de dados e persiste ele aqui. Aí a gente usa o Panache Repository, essa biblioteca aqui que tem um persist para conseguir gravar esse nosso cliente. Então, voltando no desenho, seria essa parte aqui, o entity é aquele cliente entity que foi mostrado, aí o repository aqui que faz a gravação ali, o Panache, e a parte de persistência. Aí essa parte de persistência chama aqui de fora do nosso desenho Postgres. Como o cliente ele não tem aqui a external interface, esse foi só a nível de pedido, mas eu posso mostrar aqui também. E como o nosso gateway vai chamar aqui uma camada externa que é que faz a persistência no mercado pago. Aqui, ó, via essa interface aqui, na hora de enviar o pedido, a gente chama aqui esse gateway, né, que seria, aqui ele é um use case, ele está chamando o realizar pagamento, que é que seria a interface, né, seguindo a mesma lógica que seguiu lá o cliente, né, da gente chamar de dentro do use case, a gente chama uma interface, e depois tem a implementação lá em outra camada, né, que daí a implementação já ficaria nessa camada aqui. Outra parte aqui que não foi mostrada é a parte do ali na volta, né, dos presentes, a gente fez a conversão do input, que seria o DTO aqui que o usuário botou, ele vem o input e a gente transforma ele na entidade, né? Mas aqui na volta a gente pega e a gente transforma esse cliente aqui num output para ele vir aqui. Posso mostrar aqui no código. Aqui esse cliente aqui que foi retornado ali pelo nosso use case, ele é transformado num output. Ele seria esse cliente output. A gente consegue isolar completamente a nossa entidade aqui, nosso domínio. A gente recebe o input e retorna o output. A gente não trafega o nosso domínio para fora. Aqui a parte de config JSON. Dentro do config é, a gente fez a injeção de dependência para que dentro do nosso use case a gente não usasse nenhuma injeção de dependência do Quarkus, que é o framework que a gente está usando. Então, através desse config que a gente conseguiu injetar lá e deixar essa parte dos use cases completamente desacoplada do nosso framework. Então, nosso cliente use case, nosso use case ele ficou completamente livre de um framework, completamente puro. E aqui a parte das exceções, a gente criou as exceções específicas, né? Posso mostrar aqui. Quando a gente valida aqui o CPF, a gente criou aqui uma exceção se o CPF, o cliente já está cadastrado. Então, a gente já criou uma mensagem específica aqui, cliente já cadastrado, e jogou a exceção aqui. Da parte de, da parte de desenho da solução seria isso. Aí que a gente fez aqui o nosso desenho de acordo com o desenho da CleanArch, né? Em azul, aqui a parte de frameworks e drivers. Em verde, a parte de interface adapters. Rosa, application business rules. E aqui a última de entidades, enterprise business rules, a gente botou aqui. Agora a gente vai seguir com a parte de arquitetura da infraestrutura.
Agora eu vim Opa, da parte de arquitetura da infraestrutura. boa noite, eu sou o Vinícius e daí o nosso grupo é o Luiz, o Vitor ali, né? A gente desenvolveu. E agora eu vou seguir com a parte de explicação da parte de Kubernetes, de como que a gente fez toda essa parte de infra, tá? E cada acoplamento e o desenho do Kubernetes de como que a gente definiu a nossa aplicação, tá? Aqui no próprio README aqui do GitLab, onde a gente está colocando, fazendo nosso código aqui, a gente botou essa figura que a gente desenhou, né? Então, eu vou falar peça por peça, né? E daí eu vou abrindo todos os YAMLs, eu vou explicando o porquê porque a gente utilizar esse tipo de serviço, tá? E como que a gente utilizou cada pedaço, tá? Primeiramente, a gente decidiu usar o Minikube, tá? Então, a gente está usando a máquina virtual do Minikube para subir os processos ali do Kubernetes, tá? E daí o kubectl para bater na API do Minikube, tá? Definido isso, tá? A gente está rodando localmente, né? Então aqui eu estou com meus pods tudo rodando, tá? Então, tipo, o meu Minikube já está na minha máquina aqui rodando e eu dei um kubectl pegando todos os meus pods e já estão rodando, tá? Vou começar primeiro por essa parte aqui do Ingress, tá? Então, eu vou abrir o Ingress aqui em YAML, tá? Que é onde que a gente decidiu usar a parte do Ingress do Kubernetes para a gente fazer justamente o acesso do endereço não através do IP, e sim através de domínio, né? Então, essa conversão DNS a gente decidiu usar para ser mais fácil para acessar a aplicação, tá? Então, acessando o Ingress ali do Kubernetes aqui, a gente definiu a Launchnet API como domínio, tá? E batendo na porta 8080, tá? E, e não tem prefixo, tá? Então, se para mim acessar a aplicação, eu não preciso botar o IP fixo, tá? Então, eu coloco o nosso domínio e o próprio Ingress vai fazer essa conversão do número para o domínio, tá? Então, hoje eu consigo acessar a minha aplicação através de um domínio, através do Ingress, tá? Para fazer funcionar local, a gente teve que fazer alguns ajustes no nosso sistema operacional, né? Então, por exemplo, a gente teve que ir no arquivo dos hosts do sistema operacional, né? E fazer esse redirecionamento aqui como administrador, tá? Então, esse IP aqui a gente pegou do Kubernetes, tá? Que aponta para esse domínio, tá? Então, definindo isso no meu host do meu sistema operacional, seja Linux ou Windows, né? Que eu estou utilizando Windows, ele conseguiu fazer essa conversão, tá? Voltando para nesse Ingress, ele bate no Ingress, e daí aqui é onde que a gente se separou em duas partes, né? Tem essa camada aqui que é da aplicação e essa outra camada de banco de dados, tá? Na parte aqui da aplicação, ele vai bater num service da aplicação, né? Então, ele vai bater dentro do service aqui do nosso pod da aplicação, tá? Então, ele vai bater na porta 32.000 e vai direcionar para 8080, tá? Então, tipo, a gente fez esse service justamente para que alguém de fora pudesse acessar esse pod, né? Para que ele tenha acesso a isso aqui, né? Através desse service, tá? E então, a nossa definição que a gente fez isso, tá? E o seletor, como que a gente faz isso com que no Kubernetes para que esse service fique associado a esse pod, tá? Então, dentro do seletor, a gente coloca o name do nosso pod, tá? Que é o Launchnet API. Então, no Launchnet API aqui do YAML, é onde que está o nosso pod para onde o service, na hora que ele receber uma chamada na 32.000, ele vai redirecionar para 8080 batendo nesse pod aqui, tá? Voltando aqui, a gente fez na parte da aplicação um HPA, o props, o deploy e o próprio pod, né? Então, na parte aqui do props, né, para que a gente definiu aqui no próprio pod aqui da Lanchonete API, o liveness props, que é a gente fez um endpoint, por exemplo, para que
o Kubernetes bata nesse endpoint, tá? Então, tipo, caso dê alguma exceção, alguma coisa fora do comum, a aplicação ela não fique parada, tá? Então ela consegue bater nesse endpoint e ela consegue restartar e voltar ao natural e assim não ficar parado a parte de produção, tá? E a gente fez um liveness progress pro read, aqui pro health do read, né? Então, antes de para ele começar, ele bate nesse endpoint aqui para saber se ele consegue subir esse pod ou não, tá? Para desenvolvimento disso, a gente teve que criar dois endpoints, tá? No nosso microserviço, tanto do live para o Kubernetes bater nesse endpoint aqui, tá? E tanto do read também, tá? Então, foi esses dois desenvolvimentos que a gente fez na nossa aplicação e configuramos aqui no próprio pod do Kubernetes usando o Liveness Progress para ele fazer essas verificações para ver a saúde do pod, tá? Ali na parte do a gente fez um secret e um config map para cada serviço, tá? Então a gente especificou um secret para a aplicação e um config map para a aplicação, e um secret e um config map para banco de dados, né? Então, a gente acessando o secret aqui da API, tá? Então aqui onde a gente viu uma necessidade, por exemplo, de a gente guardar dados sensíveis, né? Então, a gente viu a necessidade de não expor esses dados sensíveis dentro do código do pod ali, do Kubernetes. Então, a gente fez essa disponibilidade do secret, tá? Então, aqui no próprio pod, né, através do tag env-from, a gente seleciona para qual secret que ele vai direcionar essas variáveis de ambiente que são esses variáveis sensíveis, tá? E daí ele direciona para esse secret aqui, tá? A gente utilizou o type opaque, tá? Então a gente tem um password da aplicação aqui em Base 64, né? Que ele vai acessar a base de dados, e daí a gente fez essa parte de secret ali no desenho, né? Que é essa parte aqui, ó. É a parte do config map, tá? A gente fez aqui também, onde a gente coloca dados que não são sensíveis, né? Então, é a mesma lógica do secret, é não colocar dados de variáveis de ambiente dentro do pod de aplicação, não. Então, a gente externaliza isso para que a gente centralize todas as variáveis de ambiente nesses dois arquivos, né? Então, a gente botou aqui a conexão com o banco URL e o username que a aplicação vai se conectar no banco de dados, tá? Ali, na parte de deploy, tá? Ali, a gente tem aqui, a gente botou o kind in deployment e daí a gente botou a réplica uma réplica, tá? Então, aqui ele vai fazer uma réplica com memória de 556 MB e 400 micros de CPU para utilização desse serviço, tá? Então, a gente botou uma réplica só para aplicação, tá? Mas só que botando uma réplica só para aplicação, a gente viu a necessidade, por exemplo, de caso a aplicação recebe um grande volume de request, a aplicação ela se autogerencia, né? Ela gere a parte do hardware, ela vai gerando outros pods para que o sistema de produção não fique disponível. Nesse sentido, a gente encontrou uma solução do Kubernetes, tá? Que é o HPA, que nos ajudou a fazer isso, tá? Então, por exemplo, a gente tem o HPA aqui no desenho. Deixa eu pegar aqui. No desenho da aplicação e do banco de dados, né? Então, se eu voltar aqui, a gente fez um HPA para cada um, né? Então, cadê aqui? HPA e PEC. Isso. Então, aqui na HPA e PEC a gente viu a necessidade, por exemplo, de a gente aumentar o cluster de acordo com a necessidade de hardware, né? E assim a gente não disponibilizar o serviço, tá? Hoje a gente configurou o nosso HPA, tá? Com uma média de quando chega a 70% de utilização de CPU, ele sobe a réplica, tá? Então a gente botou um número máximo de 3 réplicas, tá? Então quando a gente envia uma quantidade muito grande de request e o nosso pod ali de aplicação, ela começa a ter uma média acima de utilização de CPU 70, ele já sobe mais uma réplica, tá? Qual que foi a ferramenta que a gente fez para a utilização do HPA, né, para a gente poder validar, tá? A gente utilizou o K6, tá?
Então a gente utilizou o K6 e a gente utilizou em média 1.000 requests e entre 1.000 e 10.000 requests. Aí depois desse vídeo a gente vai compartilhar um teste do HPA funcionando em tempo real, tá? Então a gente depois da minha explicação a gente vai fazer o HPA funcionando em tempo real ali, tá? Então é aqui que a gente fez essa configuração, tá? Indo lá para a parte de banco de dados, tá? Mesma coisa, a gente criou um service ali, tá? O banco de dados para que a aplicação consiga acessar o banco de dados, né? Então a gente tem um service aqui para acessar o banco de dados, tá? A gente especificou uma porta 5432, que é a porta padrão, né? A gente está utilizando PostgreSQL, tá? Então a gente externalizou essa porta, tá? Para que a aplicação consiga se conectar. E aqui segue o seletor dele do pod do banco de dados, né? Então, acessando o banco de dados aqui. Opa, cadê? HPA. Cadê esse aqui? SVC aqui. Então, aqui é o pod do banco de dados, tá? A gente botou caindo deployment, tá? A gente fez uma réplica só. E aqui são todas as configurações que a gente fez do Postgres. Então, na porta 5432, tá? A gente, utilização dessa réplica, utilizando 256 MB com 500 micro de CPU, tá? E aqui são os volumes que a gente teve que criar para que o Postgres pudesse funcionar, tá? Mas só que, tipo, como a gente está trabalhando com a parte de banco de dados aqui, a gente viu necessidade, por exemplo, de criar um file system, tá? Então, qual que é o problema? Vamos dizer que esse pod aqui caia, eu preciso recuperar o estado de quanto que estavam esses dados, né? Então, se eu não tivesse um file system, ele vai inicializar esse estado zerado, né? Então, a gente viu uma necessidade de a gente criar um file system, tá? A gente tinha que ter uma parte de volume mapeado para que quando esse pod fosse subir, ele subisse de onde ele parasse, tá? Onde ele parou. E daí que a gente foi atrás do Kubernetes para saber quem é que pode nos ajudar nisso, tá? A gente, a gente viu que existe uma infraestrutura do Kubernetes que é chamado PVC e PV, tá? Então a gente criou um PV e um PVC para o banco de dados, tá? Então aqui na parte do PV é onde a gente criou o nosso file system, tá? Então a gente criou no path aqui MN Data, que é onde o padrão onde todo mundo cria, com um espaço de 1 GB, tá? Então a gente criou essa parte física ali do file system para que o banco de dados consiga acessar, mas só que não é só criar essa parte física também, a gente precisa também dar acesso para que os outros pods tenham acesso a essa parte física, tá? E essa parte de acesso para que o, o pod do banco de dados acesse a esse file system é com PVC. Tá? Então, usando o PVC, a gente conseguiu botar uma regra para que ele acessasse a file system e pudesse botar os dados do banco de dados. E caso tenha alguma interrupção de serviço, eu consigo subir o serviço de onde eu parei. Eu consigo manter a integridade dos meus dados, tá? Então, a gente utilizou o PVC para fazer essa regra e o PV para guardar essa parte física do banco de dados, tá? Na parte dos dados aqui, a gente fez o secret e o config map, né? Então, vou mostrar para vocês aqui o config map do BD. Então, a mesma coisa aqui da aplicação, né? Então, aqui é onde a gente guarda as novas essas variáveis de ambiente, tá? Para que a gente não coloque as nossas variáveis de ambiente dentro do arquivo do pod. Então, são variáveis de ambiente que não são sensíveis, tá? Então, a gente botou o usuário dele, o banco que ele está se conectado e o user do Postgres, tá? E a parte do secret que a gente fez para o banco de dados, tá? Então, na parte do secret aqui, a gente botou também o opaco, né? Opaque, e a parte de senha do banco de dados, a gente configurou com o Base 64, tá? Então, então esse é toda a nossa configuração do onde que roda a nossa aplicação, né? Então tem um domínio, tem acesso por IP. Nossa aplicação está funcionando toda nesse ambiente aqui que foi desenhado no Kubernetes. E agora eu vou pedir para o Luiz apresentar o HPA, tá, em funcionamento, para a gente demonstrar
como que a gente testou esse cenário, tá? Boa noite. Vou demonstrar aqui a utilização do HPA, né? Como o Vinícius mencionou, justamente com o K9, né? Para poder fazer esse monitoramento, né? Do, dos caches. Aqui. Aí o K6 vai rodar durante mais ou menos aí 1 minuto, né? Ô Luiz, compartilha pra gente ali o arquivo do K6 ali pra gente ver quantos requests a gente tá usando ali, por favor. Então, ali como eu falei ali do nosso grupo, né? A gente tá utilizando 1000 virtual users, né? Com cada um 60 segundos, né? E a gente tá batendo no nosso endpoint que é do próprio Get ali, né? Pode voltar lá, Luiz, por favor. É que nesse momento que a gente estava com o pod, né? Rodando, né? Então, ó, ele já chegou aqui há quase 1 minuto. Ele começou a levantar os outros dois pods que tínhamos definidos, né, no HPA, em função da alteração aqui, né, do aumento tanto da CPU quanto da memória do primeiro pod, né. E aí ele já rodou 3 pods, né, de acordo aí com o controle aí do Kubernetes, para poder manter, né, esses acessos, né, sem a aplicação cair ou perder desempenho, né. Então tá aí a explicação e o exemplo do HPA pelo Vinícius. E eu vou dar continuidade na apresentação. Vou apresentar as APIs que nós desenvolvemos, né? Então, basicamente, conforme foi mencionado, o framework base, né, que utilizamos no projeto é o Quarkus. Entretanto, conforme a premissa da entregável 2, era necessário fazer algumas refatorações, né? Uma delas aplicar o CleanArch e também refatorações aqui no caso do pedido, né? Da listagem do pedido, para atender aí o problema, né? Que a lanchonete agora vai passar, né? Utilizar o totem, né? Também na fase 2 foi solicitado aí a inclusão de um webhook para pagamento. Então eu vou iniciar aqui pela primeira API, que é produto API. A gente que está utilizando o Swagger, né, como cliente. Entretanto, através desse Swagger aqui também pode ser baixado o OpenAPI, se quiser testar esse cliente em outro tipo de cliente, como Postman, né? Mas aqui, né, o Swagger, através do Swagger. Então eu vou fazer o estabelecimento, no caso, né? É a primeira coisa que ele vai fazer é o gerenciamento dos produtos, tá? Então nós temos aqui basicamente um CRUD, produto API. No caso são 4 categorias, né? Lanche, acompanhamento, bebida e sobremesa. Então eu vou fazer o cadastramento aqui de um lanche, uma bebida, e a gente vai testar todo o fluxo, né? Da lanchonete ali, desse sistema da lanchonete, do totem, né? De acordo aqui com o Event Storm,
que o time, né, estruturou. E então vamos lá, vou cadastrar aqui um lanche, tá? E também uma bebida. Então, podemos ver aqui, né? Já foi realizado o cadastramento do lanche ali e também da bebida, né? Então, retornando assim, o status HTTP adequado de criação. Agora eu vou fazer aqui a consulta, tá? Caso vou buscar os dois produtos cadastrados aqui por categoria. Então, o lanche aqui cadastrado, né? Nós já tínhamos definido aqui alguns lanches, né? Na subida da aplicação. Caso a migração de banco que estamos utilizando aqui é o Flyer. Então, subimos ali já padrão ali um lanche, uma bebida. E eu fiz o cadastramento aqui de um lanche novo com ID3, tá? Então, basicamente, nós vamos utilizar o campo ID para poder fazer os demais cadastramentos e seguir o fluxo, tá? Então, aqui o lanche, a bebida também, suco de uva, né, conforme indicado aqui, esse é o CRUD digamos assim, essa API de gerenciamento de produto, então é possível também fazer alteração, né, desse produto. Eu vou fazer aqui a alteração do que acabou de ser cadastrado. E vou fazer o ajuste aqui do preço. Então, o lanche foi ajustado aqui, o produto, né? O preço também ajustado. E eu vou fazer a remoção do item, do primeiro item que já estava previamente cadastrado. Tá, foi removido, né? No caso, foi removido uma bebida. Era bebida refrigerante. Foi removido aqui do gerenciamento da API, no caso da API de produto. As demais APIs, né? Nós temos também a cliente API, pagamento API e pedido. Seguindo aqui a continuidade do Event Storm, né? A parte foi realizada, então, aqui é de gerenciamento de produtos e, na sequência, a etapa aqui de cadastramento e identificação do cliente. Vou fazer aqui a identificação do cliente. Bom, o cliente ele informa, né, seu documento, né, durante a utilização do totem. Então, ó, mensagem aqui de cliente não cadastrado. No caso, eu informei aqui um documento, porém esse cliente ele não foi cadastrado no banco de dados, né? Então, essa foi a etapa aqui da identificação. E aqui eu vou fazer então, o cliente, né, seguindo ali a estrutura ali de um token, ele vai realizar o cadastramento. Entretanto, para poder realizar o pedido é opcional, tá? Esse cadastramento e a identificação do cliente. Ó, uma validação aqui, que implementamos ali a nível de domínio.
indicando que o CPF deve conter somente números, né? E o status HTTP correspondente à exceção. Então, cadastramento realizado aqui do cliente. Agora eu posso fazer a identificação dele, né? No caso, é o cliente que se identifica no token. Ó, cliente identificado. Aí vamos seguir, então, para a próxima API de acordo aqui com o nosso desenho. A API seguinte é de pedido, né? Então, digamos assim, a primeira etapa, né, é o cliente ele montar ali, né, o seu pedido ali, adicionar ali uma lista de produtos, né, que ele quer comprar. E então a primeira etapa é o checkout, tá? É o checkout ou a criação ali do pedido, né? Então, através digamos assim, do cardápio, o cliente ele monta ali o seu pedido e no totem ele realiza a criação desse pedido. Então, a etapa aqui de checkout, a criação de pedido. Bom, eu vou fazer a identificação dele, mas como eu já informei, ela é opcional. E eu vou adicionar aqui os dois produtos que foram cadastrados, tá? No caso, a bebida aqui com ID4 e o lanche com ID2. Isso aqui, ó, o lanche, a bebida cadastrados, né, na base. O status do pedido, então, criado. E também a data e a hora da inclusão, né, da criação desse pedido e que é a informação de identificação desse cliente, né. Então, é através do ID do pedido que a gente vai seguir o fluxo até o cliente fazer a retirada. A etapa seguinte é enviar o pedido, tá? Então, aqui nós vamos enviar o pedido para pagamento. Então, basicamente, o cliente no totem, ele realiza, né, esse envio, né? Então, ele criou ali o pedido. Na sequência, ele faz o envio, né? O totem realiza esse envio para que o cliente realize o pagamento. Então, eu vou pegar aqui o ID do pedido. Então, o pedido é enviado para pagamento. O status dele agora está como enviado e aqui também foi adicionado o pagamento, né? Com o status de pendente. Bom, nesse momento, o cliente ele realiza o pagamento através de QR Code e nós implementamos um endpoint que vai servir como webhook, né? No caso, o gateway de pagamento vai fazer esse disparo de webhook para a gente consultar a situação daquele pagamento, né? Se foi pago, se foi recusado, né? Bom, aqui nós estamos utilizando um mock, tá? Esse gateway. Então, nesse momento aqui o pedido foi enviado para pagamento e a situação desse pagamento encontra-se pendente. O cliente realiza o pagamento através do QR Code e pagamento realizado, a instituição recebedora do pagamento ela vai fazer o disparo do webhook, que é basicamente o endpoint que nós criamos para isso, né? Então, nós fomos lá no parceiro lá no gateway de pagamento, incluímos lá o nosso endpoint ali de webhook para que recebemos essa notificação se o pagamento foi confirmado ou não. Então, para isso, nós temos a API, né, de pagamentos aqui,
com endpoint de notifications, né? Seguindo aqui o padrão baseado ali no Mercado Pago, a qual ele recebe 2 carry parameters, que é de ID e topic. Esse ID aqui é o ID da transação. Então, o ID da transação que foi enviado, né, para pagamento é o ID 149, né? Conforme eu já mencionei, nós estamos utilizando mock, tá? E esse aqui é o tópico de payment. Então, ó, status 204, a notificação foi realizada, tá? Nesse momento que é feita a notificação, a nossa API, ela realiza a consulta no gateway de pagamento para verificar qual é a situação desse pagamento. Se foi recusado, se está aprovado, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a consulta desse pedido para ver qual é a situação que ele se encontra, né? Tanto do pedido quanto do pagamento. Nós temos aqui esse get aqui de listar. Eu vou informar aqui, ele é paginado, tá? Página 1, quantidade 10. Então aqui trouxe a situação do nosso pedido, né, de ID1. Ó, a situação aqui do pagamento 149 encontra-se aprovado. E esse pedido que havia sido enviado para pagamento, nesse momento encontra-se como recebido pelo estabelecimento, né? Então, nesse momento aqui, o pagamento ele está confirmado e está o pagamento confirmado, pedido recebido, e aí é nesse momento que o estabelecimento ele vai iniciar a preparação desse pedido, tá? Desse lanche. Então, a etapa seguinte é a preparação do pedido por parte do estabelecimento. Ok, a gente segue a sequência do fluxo, né? O ID1 do pedido. Aqui no corpo da mensagem, ó, já indicando o novo status desse pedido em preparação. Então, a cozinha aqui já inicia o preparo, a montagem desse pedido. E aí, na sequência, estando pronto esse pedido, é feito o envio de uma notificação e é enviado aqui, no caso, então, uma notificação para a cozinha, né, informando aí que o pedido ele vai iniciar aí a preparação. E quando a cozinha, no caso, o estabelecimento encerrar, né, essa preparação, o estabelecimento ele vai concluir o pedido e informar que esse pedido ele já está pronto, tá? Então, continuando aqui a sequência. Bom, nesse momento o pedido está em preparação e a gente vai fazer a cozinha vai fazer a conclusão dele. Então, ó, pedido concluído, ele agora encontra-se no status pronto. Bom, a partir do status pronto, é enviado uma notificação para o cliente para que ele possa realizar a retirada, né? Aí pode ser uma notificação através de um painel, né? Normalmente assim, ou de algum dispositivo que alerta o cliente, ou um app, enfim. Bom, então nesse momento o cliente está apto a fazer a retirada do pedido, tá? Mas antes, o que eu vou fazer aqui? Uma consulta, né? Eu vou verificar ali a listagem aqui, só para a gente acompanhar né, esse pedido. Então, ele está aqui como pronto. E agora eu vou fazer, eu vou encerrar ele aqui e o cliente ele vai fazer a retirada. Bom, então esse pedido nesse momento encontra-se como finalizado. O cliente realizou essa retirada. E, enfim, como era uma premissa, né, da entregável 2,
e, né, era necessário fazer uma refatoração, principalmente nessa etapa do pedido, na etapa ali, principalmente de listagem, né? Ou seja, aqui, além da ordenação aqui pela data do mais antigo, né? Também os pedidos que encontram-se finalizados, eles já não devem mais retornar na listagem, né? Então eu vou realizar a listagem, ó, da TTP 200, não tem, esse pedido ele já não está mais disponível, ele encontra-se concluído. Bom, enfim, então, essa foi a implementação do nosso projeto na fase 2.